A paz, prezados e prezadas, hoje é 31 de julho, o ano é 2021 e hoje é sábado. Vamos conversar. O tema da nossa conversa de hoje é um desafio grande demais. Aí eu farei várias perguntas a partir deste tema. Um desafio grande demais. Qual foi o seu maior desafio? Qual o maior desafio que você já enfrentou na sua vida? Ou melhor, você está enfrentando um desafio grande demais atualmente? O que fazer quando o desafio for grande demais? Por que é que Deus permite ou porque Deus coloca diante de nós desafios grandes demais? Mas será que Deus nos dá desafios grandes demais? Deus coloca diante de nós desafios grandes demais? Eu quero ler um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6. E este texto nos mostra quando Jesus coloca diante dos seus discípulos um desafio grande demais. O texto diz assim, Marcos 6, verso 34, diz assim: Assim que Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e se compadeceu deles. Primeira coisa, Jesus, ele ama pessoas. Jesus deseja abençoar pessoas. Jesus tem compaixão das pessoas. E aí, Jesus olha aquela multidão ali e o verso 35 fala do início do grande desafio. Diz assim o texto: Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Senhor, o lugar é deserto e o dia já está muito tarde. Despede essa multidão para que, passando pelos campos e pelas aldeias, eles possam comprar pão. Deve estar com fome, né? Aparentemente era uma preocupação dos discípulos, mas eu entendo que era um desejo de se livrar de um problema. Mas logo no início, lemos que Jesus tinha compaixão daquelas pessoas. Jesus, porém, disse uma ordem simples e direta: dai-lhe voz de comer. Olha, o que desafio o Senhor coloca para aqueles homens. Olha, sirvam comida para eles. Dê de comer a eles, por favor, vai. Eu fiquei pensando no desespero daqueles discípulos para atenderem a ordem do mestre. Senhor, é uma grande multidão, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Um desafio grande demais. E aí vem a segunda ordem. Primeira ordem, dê de comer. Segunda ordem, divida essa multidão em grupos de 100. Quando Jesus coloca um desafio diante de nós, ele dá as condições para realizarmos. Mas é preciso seguir à risca a orientação dele. Imagina os discípulos com 5 pães e 2 peixes, dividindo a multidão em grupos de 100, vários grupos de 100. A primeira ordem era alimente essa multidão com esses 5 pães e 2 peixes. A segunda ordem é divida o grupo. Eu fico imaginando, se ele dissesse, não, ele está louco, vamos embora daqui, como alimentar essa grande multidão? Olha, a primeira ordem foi agora de comer. Segunda ordem, divida. Se eles não obedecessem essa ordem de dividir o grupo, talvez eles não vissem o grande milagre que eles viram. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora. Talvez em sua vida você esteja diante de um desafio grande demais para você. Jesus quer que você dê alguns passos de fé. Dividir
a multidão em pequenos grupos de 100 eram passos de fé para aqueles homens. Talvez o desafio seja tão grande, você não veja a solução, mas Jesus está pedindo para você alguns passos de fé. Dividir as pessoas era algo que aqueles homens podiam fazer. Agora, multiplicar os pães era só Jesus. No seu desafio grande demais, eu digo para você, faça aquilo que você pode fazer. Dê passos de fé. Eu vou dar um exemplo. Talvez o diagnóstico médico seja, não tem mais solução. Qual é o passo de fé? Continue orando. Jesus diz, vou curar, ele cura. Mas, Senhor, o médico diz, a situação está grave demais. O que você deve fazer? Ore, 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 ore até Jesus te responder. Talvez a esposa tenha dito o casamento acabou, talvez o marido tenha dito o casamento acabou, talvez o filho saiu de casa e disse não volto mais. Dê passos de fé. O que é que Jesus está pedindo para você fazer? Não se angustie por aquilo que você não pode fazer. Faça aquilo que você pode fazer, porque os desafios grandes demais, Ele vai fazer. O texto diz que o final da história é o seguinte, no verso 42, todos comeram e se fartaram. 43, e recolheram 12 cestos cheios de sobra. E aí, os números assustadores de Jesus. Os que comeram eram 5.000 homens, eu digo fora as mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. E para terminar essa palavra de hoje, Lucas 1,37. Guarde essa palavra sempre, sempre no seu coração. Lucas 1,37 diz assim, pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Vamos orar? Pai eterno, Deus bendito. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, por essa pessoa, Senhor, que está enfrentando um desafio grande demais. Eu peço ao Senhor que agora estenda a tua mão de poder. Primeiro, acalme este coração. Traga paz a este coração. Dê forças para essa pessoa, dá os primeiros passos de fé. Mas eu peço que o Senhor surpreenda essa família, surpreenda esta pessoa com milagres maravilhosos, extraordinários e sobrenaturais. Nós oramos, Senhor, certos de que o Senhor está olhando para cada um de nós como olhou para aquela multidão. O Senhor está nos olhando com compaixão e amor. Por isso eu oro agradecido no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.